pessoal que me assiste. Tudo bem? É a Priscila, psicóloga. Estou aqui para conversar com vocês, para continuar conversando com vocês a respeito do tema saúde emocional nas nossas vidas. Antes de começar a falar, continuar a nossa conversa sobre o tema, eu gostaria de pedir, insistentemente, como todas as vezes, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam se inscrever, e aí inscritos possam curtir, compartilhar nossos vídeos, é muito importante para a gente, tá? Inclusive o Instagram e o Facebook também, né? Eu vou voltar um pouquinho no que eu falava no vídeo anterior, sobre o que a gente entende sobre saúde emocional. Eu falava várias coisas sobre saúde emocional, mas saúde emocional é a nossa capacidade de gerenciar e de manejar nossas emoções diante dos episódios da vida, né? Então, a nossa saúde emocional, ela é invadida o tempo todo por todas as emoções que a vida nos impõe, né? Todo tempo a gente sente coisas, todo tempo a gente vive determinada emoção, determinada situação que nos emerge uma emoção. Então, não é algo que a gente controla, né? E aí eu falava também no outro vídeo, né, o tanto que a gente não foi e não é habituado e nem estimulado a fazer um contato direto com as nossas emoções, da gente entrar em contato com as nossas emoções, com o nosso mundo interno. Então, é muito comum que a gente adoeça, né, diante dos nossos problemas. Por quê? Porque a gente não consegue senti-los de verdade, ou melhor, a gente sente, mas a gente não entra em contato com o que aquela emoção quer nos dizer, para poder cuidar e poder curar, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, existe uma carência, né, desse olhar direto para as nossas emoções, né? E é isso que nos faz sofrer. Então, não é sentir determinada emoção, né, que nos faz sofrer, é como a gente cuida disso, né? Então, assim, não é o problema que nos faz sofrer, é como a gente cuida desse problema, né? E isso tudo tem a ver com as nossas emoções e com nossa saúde emocional. Então, assim, independente da nossa vontade, as emoções elas vão o tempo todo emergir, né? Elas vão se manifestar o tempo todo. Então, por exemplo, pode ser que nesse determinado momento que eu esteja falando com vocês, eu esteja um pouco nervosa, vamos chamar assim, né? Independente de eu querer ou não, eu vou me sentir assim. Agora, o que eu faço com esse nervosismo, aí é o nosso manejo, é a nossa habilidade, é a nossa capacidade de cuidar das coisas que a gente sente. Então, assim, nossas emoções vão sempre aparecer, né? Elas vão sempre se manifestar independente da nossa vontade. Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha familiaridade, né? Quer dizer, que a gente se familiarize, que a gente tenha intimidade com essas emoções. Para quê? Para que a gente possa ganhar autonomia, independência diante das coisas que a gente sente, né? E poder cuidar de um episódio desafiador na vida, né? Todo mundo, desde muito pequeno, desde muito bebê, até quando a gente morre, a gente sente. Então, se a gente sente, a gente precisa cuidar do que a gente sente, né? E se a gente não faz isso, se a gente não olha para dentro, né, e se responsabiliza por essas emoções que cada um de nós sente como sendo nossa, a gente tende a achar culpados em lugares, em pessoas, em situações para justificar os nossos estados emocionais. Então, se eu sinto alguma coisa, se eu estou nervosa, hoje, agora, falando com vocês, é porque alguém me colocou aqui para falar. Não, na verdade, existe uma escolha, e a escolha tem a ver com o desafio. Então, eu escolhi estar aqui, pode ser que eu fique nervosa, mas eu vou cuidar desse nervosismo até que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, né? Isso é um exemplo bobo que eu estou dando, mas a gente tem exemplos diários na vida, né? Então, assim, a gente sempre tende a apontar o dedo para o outro, para as coisas, para justificar a nossa questão emocional, né? O outro sempre é culpado pelas nossas coisas, né? E quando a gente deixa de apontar o dedo para as pessoas, se é que isso é possível, porque a gente faz isso constantemente, né? Mas quanto menos a gente faz isso, mais a gente
se responsabiliza pelas nossas questões, por aquilo que a gente sentia, que a gente sente, desculpa, né? Então, quanto menos a gente aponta o dedo, mais a gente se responsabiliza pelo que a gente é, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz. Aquela história de que nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Então, para a gente ter saúde emocional, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente é, né? Então, por isso, a grande importância, né, de reconhecer sempre nossas emoções e acolhê-las. A gente precisa reconhecer que a gente está sentindo tal situação, acolher aquela situação, né? Não é como entrar num quarto escuro, olhar para aquilo, né? Olhar para aquela tristeza toda que eu estou sentindo, apagar a luz e sair correndo. Isso aí vai só nos fazer adoecer. A gente precisa acender a luz, olhar para ela e ver o que ela está querendo contar para a gente. Toda emoção comunica alguma coisa, sempre, né? Emoção é comunicação. Ela está comunicando alguma coisa, seja para o outro, seja para a gente mesmo. Então, a gente tem que estar sempre alerta com isso para cuidar da nossa saúde emocional, né? Mas existe uma diferença que eu gostaria de contar para vocês, que é sobre o que é emoção e o que é estado de ânimo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, estou tão sem ânimo, né? O que quer dizer esse ânimo, né? É disso que eu queria contar para vocês, para fazer uma diferença entre o que é emoção e o que é o estado de ânimo, né? A vida, minha gente, a vida é impermanente, né? A gente não é eterno, nada é eterno. Então, assim, a gente vive a impermanência das coisas o tempo todo, né? Então, as nossas emoções também são impermanentes. Elas vêm, a gente é assolado por elas, né? A gente sente aquela situação, aquela emoção, mas elas passam. Elas não são permanentes, elas não ficam o tempo todo dentro da gente, né? Então, a gente pode dizer, né, no modo geral, que as emoções elas duram no máximo alguns minutos, né? No máximo 1 hora, quer dizer, a gente pode pensar isso. 1 hora para sentir alguma coisa é muito tempo. 1 hora com raiva, 1 hora com medo é muito tempo. Então, em geral, essa emoção ela dura alguns minutos, né? Um tempo curto, e ela vem e ela vai embora, né? Nos estados de ânimo, né, eles são o quê? Eles são mais duradouros, né? E eles podem durar mais tempo, eles podem durar algumas semanas, meses ou até ano, né? Então, se a gente pensar no estado de ânimo, ele é muito mais longo dentro da gente, né? Então, um estado de ânimo é assim, eu me sinto absolutamente desvitalizada diante da vida. Eu me sinto que eu estou sem energia para viver. É um estado de ânimo, porque ele me acompanha já há muito tempo. E aí, essa pessoa vai entrar em contato com essa situação, muitas vezes vai buscar um profissional para ajudar. Pode até ser que exista um diagnóstico aí de uma depressão ou de uma ansiedade. Então, assim, são estados de ânimo, né, que é diferente desse rompante que a emoção traz, que é a coisa mais rápida, né? Por que é importante a gente saber a diferença disso? Para a gente saber que as nossas emoções não nos dizem respeito. A gente não é que não nos dizem respeito, nos dizem respeito, mas elas não são a gente. Nós não somos nossas emoções, nós sentimos nossas emoções, né? Elas vêm, se manifestam e passam, né? Então, quer dizer, eu não preciso ficar identificado com aquela emoção, sentindo que eu sou só aquela emoção. Então, quer dizer, se eu estou com medo, né, eu não preciso entender que eu sou aquele medo. Não, eu estou sentindo medo. Né? O que esse medo veio me contar? Então, quanto menos a gente fica identificado com a emoção, mais rápido a gente consegue entender o que ela está querendo dizer e sair dessa situação. Né? Então, assim, quando a gente está passando por uma situação muito desafiadora, muito complexa na vida, é muito comum que as nossas emoções nos guiem. Né? Se eu estou numa situação onde eu estou muito triste, é muito provável que todas as nossas ações da vida diária sejam pautadas dentro dessa lógica da tristeza. Né? Por isso que é muito importante que a gente consiga conversar com essas emoções. Né? E por isso, né, minha gente, que a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional. Né? Para quê? Para que a gente não se identifique imediatamente com essa emoção, não grude nela, e assim a gente possa decidir, né, o que a gente vai fazer diante daquele problema. Então, assim, estou sentindo tristeza? Estou, mas a tristeza vai passar. Então, o que eu vou fazer com isso agora?
Vou pensar, vou refletir, vou achar saídas. Não assim, eu sou aquela tristeza e eu fico naquela tristeza para sempre, né? É muito difícil que isso aconteça, porque como a gente falou, a emoção ela vem e ela vai, né? Mas para que ela não, entre aspas, vire um estado de ânimo, né, que fique muito duradoura aquela sensação, é importante que a gente possa identificar essa emoção, não se identificar com ela, mas identificar sabendo o que ela é, não ficar parecido com ela, para assim a gente cuidar da nossa saúde emocional e saber o que fazer diante das dificuldades da vida. Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. A gente vai continuar conversando nos próximos vídeos, né, sobre outros aspectos da questão da saúde emocional. Tá certo? Muito obrigada e até mais.